Eu vim hoje aqui conversar com vocês algo que é recorrente aqui nas perguntas do canal, que é: por que a esquerda radical não elege os seus representantes? É muito curioso a gente perceber o crescimento da esquerda radical nas redes, mesmo que isso não seja refletido nas eleições burguesas. Por que que, mesmo com o crescimento dos comunistas na internet, nós não vemos os comunistas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal? Primeira coisa que a gente tem que entender é: as eleições burguesas, elas são feitas para eleger os representantes da burguesia. Esse é o primeiro ponto. Se fosse possível implementar um programa comunista a partir das eleições burguesas, as eleições burguesas mudariam para que isso não pudesse acontecer. Os comunistas já foram uma grande força política eleitoral no Brasil. Nós já tivemos aqui representantes do Partido Comunista Brasileiro na Câmara, no Senado, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. O comunismo no Brasil já chegou a ser aquilo que a gente precisa que ele seja hoje em dia, um movimento de massas. Só que o mundo inteiro se adaptou para impedir a chegada dos comunistas ao poder. A gente viu ali uma primavera comunista acontecendo no início do século XX, com a Revolução Russa, com a perspectiva de uma revolução na Alemanha, com as revoluções no bloco o leste europeu, que depois também vão se expandir para a Ásia, depois da guerra, com a revolução na China e outras revoluções também ali pelaquela região. Só que, desde então, o capitalismo vem se adaptando para impedir a chegada ao poder dos comunistas. Por isso que a gente tem que entender que eleições burguesas não são eleições para os comunistas vencerem. Isso não significa que a gente deve abrir mão deste processo. Já há bastante tempo que os comunistas no Brasil abriram mão de se eleger e ficam utilizando as eleições apenas para fazer campanha do seu programa político. Apenas aproveitam aquele momento onde as pessoas estão mais suscetíveis ao debate político, onde o debate político se transforma num assunto do dia a dia, para expandir as suas bases, para formatar melhor sua militância. Só que essa estratégia se mostrou uma estratégia muito errada no Brasil. Os comunistas, abrindo mão de disputar eleições para vencer, se reduziram a guetos, passando a ser relevantes apenas em alguns departamentos de algumas universidades públicas, praticamente desaparecendo do debate público, se orgulhando muitas vezes de vencer a batalha cultural nos círculos acadêmicos das ciências humanas, abrindo mão da disputa política real, se fragmentando em vários grupos, todos eles irrelevantes na grande política nacional, se fragmentando em grupos que ajudam coletivos de luta, como na luta pela terra, na luta pela moradia, cumprindo um papel importante nesse sentido, mas sem ter como se transformar num movimento de massas. E não há processo revolucionário que logre êxito sem se transformar num movimento de massas. Este é o ponto que nós estamos agora. Eu entendo que o fato dos comunistas terem aberto mão das eleições colaborou para distanciar o comunismo de um movimento de massas. É importante que, além de fazer o trabalho de base que os comunistas já fazem, que além de tocar as lutas que os comunistas já tocam, a gente também tenha uma presença marcante nas eleições burguesas. Por quê? Porque é uma forma de colaborar para transformar o comunismo em um movimento de massas. Eu vejo com otimismo o fato de que agora nós temos alguns comunistas se colocando à disposição para enfrentar as eleições burguesas, mas
Não da forma que o movimento comunista vinha fazendo nos últimos tempos, apenas para participar e divulgar o seu programa. Não. A ideia agora é que comunistas participem das eleições burguesas e que tenham condições de vencer as eleições. Eu estou me colocando como pré-candidato a deputado aqui pelo Rio Grande do Sul, que é meu estado. Temos outros camaradas também se colocando, como o Jones Manuel, possivelmente também como candidato por Pernambuco. São nomes que nascem dessa renovação comunista que acontece também na internet e que passam a buscar espaços na democracia burguesa. A gente tem clareza que é impossível reformar esse sistema. A gente tem clareza que nenhuma revolução vai acontecer a partir da eleição de comunistas para o Congresso. Não se trata disso. Mas se trata de ajudar a transformar o comunismo, mais uma vez, em um movimento de massas no Brasil. Portanto, é muito importante que a gente dê um recado para a militância que a gente está ajudando a formar aqui nos nossos canais, que são instrumentos de agitação e propaganda. É importante que essa militância perceba que o movimento cresce, mas não apenas como um jargão do parece que cresce, mas cresce de fato, conquista corações e mentes, consegue tirar as pessoas de casa num domingo para ir votar, que é uma grande dificuldade no Brasil. Basta a gente ver a desilusão dos trabalhadores refletida naqueles trabalhadores que não votam. É cada vez maior o número de pessoas que não votam. Isso mostra a desilusão que o trabalhador médio sente em relação à democracia burguesa. E essa desilusão é o prato cheio para o fascismo. Portanto, isso também faz necessário que os comunistas se coloquem para vencer nessas eleições. Não apenas para participar, mas para vencer. Então é importante que a gente se mobilize, que a gente lute para conseguir eleger os nossos representantes. Mas é muito difícil. Mas a explicação é importante para que a gente compreenda e não se desiluda. Por que é tão difícil eleger comunistas para o Congresso brasileiro? Por que a direita, mesmo uma nova direita, sempre consegue? Por que a extrema-direita sempre consegue? Por que a extrema-direita seguiu crescendo no Brasil? Bom, o primeiro ponto é que essa extrema-direita cresce baseada nessa desilusão, que faz com que cada vez menos gente vá votar. Então é importante que a gente também consiga mobilizar os nossos para que eles saiam de casa no domingo para votar. A direita consegue isso, primeiro mobilizando afetos, inclusive o ódio, que é onde bebe o fascismo, e políticos, por mais carreiristas que sejam, se colocam como outsiders, como não políticos, tentando cooptar o voto desses desiludidos. Isso só alimenta o fascismo que cresce no mundo inteiro. Do outro lado, a gente tem um grupo muito grande de políticos que se elege na base da grana. É isso que a gente tem que entender. O que elege é o dinheiro. Não basta apenas ter um perfil muito grande nas redes sociais. Não basta apenas ser uma pessoa muito conhecida na cidade, na região. Precisa muito dinheiro. Eleição no capitalismo significa muito dinheiro. E quando eu falo isso, as pessoas pensam sempre que eu estou chorando. Não, na realidade eu estou tentando explicar o porquê da necessidade do dinheiro. O que faz a direita se eleger é o dinheiro. Primeiro que a gente tem financiamento partidário, que é uma outra discussão que eu não quero abrir aqui neste vídeo. Que para a esquerda é mais importante do que para a direita. Porque a esquerda, sobretudo a radical, jamais vai ter financiamento privado para sua campanha. Não no volume necessário. E eu estou falando de um volume enorme, gente. Para eleger um deputado no Brasil, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é coisa de R$1 milhão. Os mais votados gastam 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Você pode estar se perguntando, mas Humberto, se somar tudo que ele vai ganhar de salários e benefícios ao longo dos 4 anos de mandato, ele não recupera nem a metade desse valor. Sim, é isso. Por isso que esse valor jamais pode sair do bolso do candidato. Esse dinheiro tem que vir ou do financiamento oficial do Estado, financiamento de campanha, ou tem que vir de empresários, que não podem mais doar em nome do CNPJ, mas continuam podendo doar bastante em nome do CPF. E é dessa maneira que os políticos, sobretudo da direita, conseguem
o dinheiro necessário para se eleger. Mas, Humberto, por que tanto dinheiro? Para que precisa tanto dinheiro? Onde que se gasta tanto dinheiro? De muitas formas, gente, de muitas formas. Hoje em dia, os candidatos estão gastando fortunas em impulsionamento na internet. Se a gente olhar as campanhas para vereador, a coisa de um pouco mais de um ano atrás, nos grandes centros, as cifras são 300 mil, meio milhão, 700 mil reais. Só no grupo Meta, por exemplo. Só em impulsionamento no Instagram, por exemplo. Quando a gente soma todas as formas de financiamento, a gente chega a mais de 1 milhão sendo investido em impulsionamento nas redes sociais. Isso é apenas uma forma de gastar dinheiro. Muito dinheiro. Outra forma bastante comum é comprar lideranças locais para garantir a eleição de um deputado. Os candidatos a deputados, gente, eles vão, durante a sua pré-campanha, nas cidades do interior, procuram prefeitos, procuram vereadores, procuram secretários municipais. Pessoas que normalmente já têm base eleitoral, já fazem campanha, são conhecidas na cidade. E eles literalmente compram essas pessoas. Como? Dando o dinheiro que elas pedem para fazer campanha. Então você chega numa cidadezinha do interior, vai na Câmara de Vereadores e compra 3, 4 vereadores. Dá 100 mil para um, 150 mil para outro, 200 mil para outro. Para que esse dinheiro? Para pagar os serviços deste cabo eleitoral, e eles cobram caro para isso, e para fornecer estrutura de campanha local. É carro alugado, é material gráfico de campanha, é dinheiro para pagar pessoas para entregar panfletos. Então, além de gastar muito dinheiro com impulsionamento na internet, também se gasta muito dinheiro contratando pessoas nas cidades. A mesma coisa se faz com lideranças de bairro. É o pastor local, é aquele líder comunitário. Você vai lá e compra os serviços dessa pessoa e custa caro. Faça isso em 20 cidades do interior do seu estado e se eleja deputado. Em cada cidade você vai gastar quanto? 500 mil, 300 mil? Às vezes mais. O céu é o limite, gente. Quando a gente vai olhar os gastos de campanha daqueles que se elegem, na maior parte dos casos a gente está vendo apenas uma fração do que eles gastam. Porque nem todos os gastos são registrados. Muito do que é dinheiro frio, dinheiro de lavagem dessas emendas, porque tá um show de emenda Pix agora, né? O cara manda 1 milhão para uma cidade, sei lá, 100, 200 mil volta pro deputado. Esse dinheiro depois vai ser aplicado na campanha, mas ele não pode ser registrado. Então tem muito candidato que registra ali que gastou 1 milhão, mas gastou 4, gastou 5. O céu é o limite. Mesmo que haja um limite de gastos oficiais, é um limite muito alto. É na casa dos milhões. Acaba sendo uma briga absolutamente desigual. A esquerda, de modo geral, tirando os grandes nomes que fazem parte ali de uma centro-esquerda, não tem financiamento privado de campanha. Não tem empresário bancando. Não tem corrupção. Não tem emenda Pix abastecendo as campanhas com milhões de reais. Por isso a importância do financiamento estatal, sobretudo para a esquerda de verdade. Só que mesmo esse financiamento estatal para a esquerda de verdade, ele acaba se concentrando nas mãos dos grandes nomes, que já estão estabelecidos dentro dos partidos de esquerda. O que é razoável. A esquerda de verdade, dos 500 e poucos deputados, deve ter uns 50, no máximo, que são realmente deputados de esquerda. A gente não quer perder esses deputados e deputadas. Então acaba concentrando os recursos financeiros nas mãos dessas campanhas. Então aqueles deputados que já têm 4, 5 mandatos acabam sempre conseguindo se reeleger. Por outro lado, sempre se impede que a esquerda aumente a sua base parlamentar, porque esses recursos acabam concentrados nas mãos daqueles que a gente não quer perder o mandato. E que a gente não deve perder. Em geral, são bons deputados. Acontece que, enquanto nós tivermos 10% da Câmara dos Deputados, nós jamais vamos poder avançar. E é isso que vem acontecendo. A direita amplia suas cadeiras, porque consegue financiamento, tanto financiamento partidário, porque quanto maior o partido, mais dinheiro tem, como os maiores partidos são da direita, né?
mais dinheiro eles têm, e eles também têm o dinheiro dos empresários. Eles conseguem fazer isso. Além do que também tem uma questão de perfil de eleitor. O perfil do eleitor da esquerda, em geral, é o perfil do eleitor fiel, que vota há muitos anos no mesmo deputado, na mesma deputada, porque não quer perder este deputado e essa deputada no Congresso. A direita não. A direita normalmente é muito mais suscetível a mudar o voto. A direita nem lembra em quem votou na eleição passada. Vai votar no youtuber favorito. Vai votar naquele que mais encher de panfleto a cidade. Vai votar naquele que mais puxar o saco do Bolsonaro. Enquanto que a esquerda acaba tentando preservar os poucos mandatos que tem. Concentra ali os recursos do partido, concentra ali o espaço de TV e a gente não consegue aumentar a nossa base. Esse é o filme das eleições. Agora a gente tem que mudar isso. A gente vai ter que mudar isso esse ano. Não esperem que os partidos de esquerda abram mão dessa estratégia e dividam os poucos recursos que têm com os candidatos que vão aparecer vindos dessa nova esquerda da internet, tipo eu, tipo Jones. Isso não vai acontecer. Dificilmente nós vamos ter o volume de dinheiro necessário para uma campanha vitoriosa. E esse volume é coisa de milhão mesmo, gente. Não tem como se eleger deputado no Brasil com menos de R$1 milhão. Para isso, você vai precisar de um caso de exceção. Um nome muito, muito hypado, um esforço muito grande de quem está assistindo, de entregar panfleto mesmo, de porta em porta, de pedir material, de fazer campanha e de inclusive gastar dinheiro na campanha do candidato que você quer eleger. Tudo isso vai acontecer. Se isso não acontecer, nós não vamos chegar lá. Não se iludam. Não se iludam. A situação de Jones é difícil em Pernambuco, caso ele saia deputado, a gente não sabe ainda, eu tô acreditando que sim, né? Ele vai ter que ser provavelmente um dos deputados mais votados do estado para conseguir se eleger. Para isso ele vai precisar de muito dinheiro. A mesma coisa eu aqui no Rio Grande do Sul. Para que eu consiga me eleger, não basta as pessoas me reconhecerem, não basta ter um baita alcance. Eu vou precisar de muito dinheiro. Dinheiro que não vai haver. Eu sei que a galera vai ajudar na nossa vaquinha, eu sei que o partido vai ajudar. Eu tenho certeza que o que a gente vai ter vai ser insuficiente. Quer dizer, então, que é impossível se eleger? Não, não é impossível. Mas vai depender de um esforço muito grande de você que está assistindo. Você que vai ter que ajudar. Eu tenho recebido muito apoio no e-mail de gente querendo colaborar. E eu estou dizendo, qual a melhor colaboração que você pode dar durante a eleição? Vá bater perna na rua, vá entregar panfleto, vá colocar panfleto na casinha dos Correios. Ajude de todas as formas, reúna os seus amigos, seus familiares na sua casa, peça o voto de todos eles. Sem um grande esforço de quem está nos assistindo, não vai acontecer, gente. Nós precisamos se organizar, porque a gente tem uma questão chamada quociente eleitoral e quociente partidário. Então, a eleição proporcional no Brasil, a eleição de deputado, ela depende de um quociente eleitoral. Basicamente, assim, resumidamente, se soma os votos de todos os candidatos do partido para que se atinja o quociente partidário. E aí o quociente partidário ele vai determinar quantos deputados o partido ou federação vai eleger. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, para deputado federal, a gente precisa de mais ou menos 200 mil votos para eleger um. Isso significa que um partido tem que somar 200 mil votos entre todos os seus candidatos para colocar o primeiro deputado. Se somar 400 mil, coloca 2. Se somar 600 mil, coloca 3. Se somar 300 mil, vai colocar 1 e vai fazer 100 mil de sobra eleitoral. E aí vai ser comparada essa sobra com as sobras dos outros partidos e as melhores sobras também preenchem as vagas que faltam. Agora, se o partido não fizer nem mesmo o quociente dos 200 mil, não bota nenhum. Nenhum. Para botar um, depende de um cálculo muito complicado das vagas não serem atingidas por aqueles partidos que conseguiram o quociente mínimo. Ou seja, é muito difícil. Muito difícil. Antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha a legislação que permitia a coligação proporcional. Então, os partidos da esquerda radical
podiam se coligar localmente com partidos maiores para poder ter somado ao seu quociente os votos da coligação e assim ter espaço para se eleger. Essa forma de coligação ela foi proibida, demonstrando algo que a gente vem dizendo aqui há bastante tempo. A legislação na democracia burguesa, ela se adapta para impedir a chegada ao poder da esquerda radical. Hoje não tem mais essa possibilidade. Então um candidato da UP, por exemplo, que não está em nenhuma federação e que não pode se coligar a nível local, um candidato da UP, para se eleger aqui no Rio Grande do Sul, tem que fazer sozinho 200 mil votos para deputado federal. Ora, 200 mil votos para deputado federal aqui no Rio Grande do Sul, automaticamente já colocaria esse candidato como um dos mais votados de todo o estado. Talvez até mesmo o mais votado ou mais votada de todo o estado. Como conseguir o candidato mais votado do estado? Sem verba. Sim, porque aí os partidos pequenos, que não têm representação na Câmara, ficam apenas com as raspas do dinheiro público. Então, sem financiamento privado, sem financiamento público, sem espaço no debate público, porque partidos que não têm representação na Câmara Federal, como a UP, não participam dos debates, não tem tempo de TV. Como que um candidato que não participa de debate, que não tem tempo de TV e que não tem verba para fazer campanha, vai conseguir ser o mais votado do Estado? Vocês percebem que a legislação foi criada para impedir que a esquerda radical tenha espaço? Do outro lado, a direita tem muito espaço, inclusive a extrema-direita. Porque os partidos da extrema-direita não têm este problema, porque tem dezenas de milhões de reais para as campanhas, tem tempo de TV, tem espaço garantido no debate público e tem muito financiamento privado também. Então eles têm espaço na mídia e tem também muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí quando as pessoas falam, mas por que a esquerda não elege ninguém? A explicação é essa, gente. A explicação é essa. Os partidos da direita, novos, mesmo quando não tem representação, né, na Câmara Federal, como era o caso do Novo até pouco tempo, são chamados para o debate público, aparecem na imprensa. Enquanto que os partidos da esquerda radical não, porque não interessa o sistema. É muito mais difícil um partido novo de esquerda radical do que um partido novo da direita. Porque o sistema se interessa por esses nomes, por essa estratégia, pela direita em si, porque a direita não ameaça o sistema. Então o importante que a gente saiba é, nós temos sim nomes fortes, é muito normal se eleger no Brasil pessoas desconhecidas, pelo menos do grande público, mas porque tem muito dinheiro, compram muitos deputados, compram pastores locais, lideranças de bairro, tempo de internet com impulsionamento. Aí se elegem. E por que às vezes pessoas com muito mais engajamento da esquerda radical, não se elegem? Porque falta financiamento. Fui candidato na última eleição a deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul. Consegui uma boa votação. Fui o terceiro mais votado do meu partido no estado. Mas meu partido só colocou um. Eu não apareci na televisão nenhuma vez. Eu recebi 30 mil do partido, depois o partido pediu 6 mil de volta, me deixando com 24 mil. A minha vaquinha arrecadou mais ou menos, não lembro exatamente, coisa de 30 mil. Ou seja, eu tive menos de 60 mil para fazer uma campanha para deputado federal. Ninguém se elegeu com menos de 1 milhão. É absolutamente desproporcional. Então reparem, se há 4 anos atrás, que o canal era a metade, que eu tinha metade do engajamento, se eu tivesse dinheiro, eu estaria na Câmara Federal agora. Eu não tenho a menor dúvida que se eu tivesse 1 milhão para fazer campanha há 4 anos atrás, eu teria sido eleito com facilidade. Com facilidade. Claro, eu não faria a estratégia da direita de sair comprando, né, vereadores, secretários municipais. Mas uma estratégia que também é fácil de gastar 1 milhão, além de gastar com impulsionamento na internet, que certamente seria uma arma que eu teria, uma vez que se o teu perfil base, onde você vai impulsionar as publicações, é maior, você chega em muito mais gente. Veja, os perfis da direita com 15, 10 mil seguidores conseguem chegar em muita gente aqui no Rio Grande do Sul.
O meu perfil no Instagram, por exemplo, com 200 mil seguidores, se eu impulsionar, vai chegar em muito mais gente. Claro, temos que ainda descontar aqui o boicote da Meta, que certamente vem. Já está vindo, aliás. A gente já está sendo boicotado no YouTube e no Instagram. Todo mundo que é da esquerda radical está se colocando como pré-candidato. Por quê? Porque as Big Techs são de direita. A gente sabe disso. Então vai ter boicote. Eles querem que a gente pague. Durante as eleições, quem é influenciador tem a rede reduzida, o seu alcance reduzido. Isso é muito flagrante. Porque as plataformas querem que você pague. E tem muita gente pagando e pagando muito durante as eleições. Então eles te obrigam a fazer isso. Então vai ter boicote. Mas se nós tiver dinheiro, se nós tivéssemos dinheiro, mesmo com o boicote, a gente chegaria em muita gente só impulsionando na internet. Quanto que eu precisaria? 500 mil? 700 mil? Esse seria um bom valor. Mas eu acho que com 200 ou 300 mil já seria suficiente. Eu precisaria também de gente no interior do estado. Já pensou que legal seria se eu tivesse grana para ter um diretório em Porto Alegre, um diretório em Caxias do Sul, um diretório em Santa Maria, um diretório em Pelotas, um diretório em Novo Hamburgo, um diretório em Gravataí, um diretório em Capão da Canoa, um diretório em Bagé. Já pensou? É isso que os candidatos da direita fazem, gente. Cada diretório desses pode contar aí pelo menos 100 mil reais de gasto. Porque você tem que pagar o aluguel da loja, no centro da cidade, geralmente não é barato. Época de campanha fica mais caro ainda. Você tem que ter um carro alugado, talvez 2 ou 3, mas pelo menos um. Você tem que ter uma equipe ali trabalhando. Alguém para dirigir o carro, alguém para ficar no diretório, pessoal para colocar o material na rua e para depois recolher o material da rua, entregar panfleto, fazer caminhada. Em cada diretório você tem que ter uma estrutura, no próprio diretório, custa caro para deixar o diretório com uma cara bonita. Você tem que ter material de campanha em cada diretório. É bandeira, é adesivo, é santinho, é totem para espalhar pela cidade. É perfurite para os carros. Cada diretório desse custa quanto, gente? Os candidatos da direita, vocês vão ver, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, vocês vão ver, eles têm diretórios nas principais cidades. Tem muita gente trabalhando. É assim que se gasta 3, 4, 5 milhões. Quanto é que custa um diretório desse? Se você botar aluguel, material de campanha, despesas como água, luz, IPTU, o carro que você vai ter que alugar e o salário das pessoas que vão ter que trabalhar ali dentro. Cada diretório desse pode custar 50, 100 mil reais. 10 diretórios desses, quanto é que dá? Por isso que é fácil de gastar 4, 5 milhões. Os grandes candidatos da direita, eles têm uma verba ilimitada. É isso que vocês têm que entender, turma. Eles ganham lá 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 do partido, mais 1 milhão de empresário, mais 1, 2 ou 3 milhões de dinheiro falcatrua das emendas que eles vão gastar na campanha. Eles registram lá que eles gastaram 2 milhões, eles gastam, na verdade, 5, 6. Como que não vão se eleger, gente? Vocês acham um absurdo gastar 5, 6 milhões? Soma aí. Gasta 1 milhão de impulsionamento. Gasta mais 1 milhão e meio ou 2 comprando deputados, ou melhor, vereadores e secretários municipais. E gasta mais 1 milhão e meio, 2 com diretórios, com um militante pago na rua e com material de campanha. Pronto, tá fácil de gastar 4, 5 milhões. Essa é a realidade das eleições burguesas, gente. Aí como é que o Humberto vai se eleger com 30 mil, gente? Não tem engajamento na internet que resolva este problema. Até porque, por mais que o meu perfil seja grande, chega na eleição, as próprias redes sociais reduzem o alcance desse perfil. Para que eu pague, mas eu não tenho como pagar, porque eu não tenho dinheiro. É impossível da gente chegar lá? Não, não é. Porque a gente tem muito mais engajamento orgânico. Jones Manoel é um hype na internet hoje em dia. Com certeza, se tiver dinheiro, tem tudo para ser o mais votado do estado e se eleger. Mas vai ter dinheiro? Eu acho muito difícil que o partido dê dinheiro para ele, gente. Não no volume necessário para se eleger. Então, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque a eleição tá chegando. E a galera vai se decepcionar de novo. E vai ficar sempre nessa mesma ladainha. Não elege ninguém, eu vou vender meu Corolla para você se eleger.
Não elege, só se elegem os mesmos na esquerda. Vocês podem olhar, os nossos deputados, os nossos senadores, são todos velhinhos, gente. A renovação é muito difícil dentro dos grandes partidos. Claro que tem 2 ou 3, às vezes até mais, de uma nova geração, dentro do próprio PT, por exemplo. Mas a maior parte são velhinhos, gente. Por quê? Porque a turma não quer perder esses poucos que a gente tem lá, concentra todos os recursos e vota neles. Sabe? Ok, eu acho que são bons deputados. Né? Alguns eu acho que já estava na hora de passar o chapéu mesmo. Já estão meio cansados, já deram o que tinha que dar. Outros não, continuam muito combativos e são excelentes deputados e deputadas. Mas são poucos. São poucos. Não tem como a gente fazer nenhuma mudança estrutural com 10% da Câmara dos Deputados. Não dá. E é por isso que a direita que elege sempre muito mais. Porque como ele sempre tem maioria no Congresso, o eleitor não tem aquele medo de perder lá o seu deputado, a sua deputada de estimação. Até porque ele nem lembra quem é. A direita tem muito dinheiro. É milhões. Cada um que se elege gasta milhões. Tá? Boa parte desse dinheiro, produto de corrupção. Dinheiro que volta da emenda parlamentar, que vai para a base, 10, 20% volta para o deputado e boa parte disso depois volta para a campanha. Então eles vão conseguir eleger um monte de gente com um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. A esquerda tem tudo para reeleger os mesmos e não conseguir ampliar. Por quê? Não vai ter dinheiro, não vai ter tempo de TV, não vai participar do grande debate público. Para que a gente conseguisse, nós precisaríamos de nomes de muita atração, de muito engajamento. Como talvez possa ser Jones Manuel, como talvez possa ser o meu nome aqui no Rio Grande do Sul. Mas vai depender do trabalho de vocês. Este é o motivo deste vídeo. Que vocês entendam. Primeiro, quociente eleitoral é muito difícil de ultrapassar. Ainda mais sem dinheiro. Segundo, o que elege a direita é um caminhão de dinheiro. Muito dinheiro. E eu espero que vocês tenham conseguido entender com esse vídeo como que se gasta tanto dinheiro assim. E é muito fácil de gastar muito dinheiro. É muito fácil de gastar 5, 6 milhões numa campanha para deputado. É só comprar um monte de liderança local, é só gastar um balaio de dinheiro com o impulsionamento das redes, é só colocar um diretório em cada cidade grande do estado. Gasta-se facilmente aí 4, 5 milhões de reais. E a direita faz isso. Ela vai registrar lá que gastou 1 ou 2, mas gastou 4 ou 5. E aí não tem como competir, gente. Vocês entendem que não tem como competir? Com 30, com 100 mil, com 200 mil, você não compete contra 2 ou 5 milhões. Ah, mas as redes sociais são nomes muito fortes nas redes sociais. As redes sociais rebaixam o nosso engajamento durante as eleições. Aquele story que pega 20, 30 mil pessoas, pega 1.200 durante a eleição. Pega 800 durante a eleição. O Shadowban já está rolando em todos os canais da esquerda radical. Com isso a gente vai desistir? Não. Não, o que eu estou dizendo é nós precisamos participar desse jogo e precisamos participar desse jogo para ganhar. Mas o que eu estou tentando dizer com esse vídeo aqui é nós temos que fazer um esforço maior que a direita. Seja doando para os nossos candidatos, seja trabalhando. Eu tenho recebido muita gente se oferecendo para ajudar na campanha, na pré-campanha. Mas a galera quer coordenar a campanha, quer fazer foto, quer editar vídeo, sabe? Quer estabelecer plano eleitoral. Isso é importante, mas, gente, isso aí 2, 3 pessoas fazem. O que a gente vai precisar é gente para bater perna, para entregar panfleto, para conversar com as pessoas na rua. A gente vai precisar de gente que peça o material de campanha e vá para a rua fazer campanha na sua cidade. Ser as pernas que a gente não tem. Ser o dinheiro que a gente não tem. Nem todo mundo tem grana para doar. É muito difícil, a gente é pobre. Mas todo mundo tem perna para bater perna na rua. Tem boca para falar. Tem mão para entregar panfleto. A gente precisa de braços para o trabalho. É isso que a gente vai precisar. Em cada cidade do estado, a gente tem que ter
2, 10 pessoas entregando panfleto por amor à camiseta. Nas praças, nas ruas, compartilhando links na rede social, ajudando no engajamento. Não vai acontecer. Eu estou lançando esse vídeo agora com bastante antecedência, antes mesmo da campanha, para que a galera não se decepcione. Se a gente não conseguir criar um grande movimento eleitoral em torno das campanhas comunistas que vão se apresentar ano que vem, nós não vamos nos eleger. Ninguém tem vida fácil. Não basta ter um nome forte, não basta ser conhecido. Cada vez que eu saio na rua, né, eu sou abordado pelas pessoas que me cumprimentam, tiram foto, falam do trabalho. Em todos os lugares. A maior parte dos deputados não tem esse engajamento. Mas por que eles têm muito mais votos? Dinheiro, gente. A gente não pode se fiar que a gente tem engajamento, que muita gente conhece a gente, que a gente vai conseguir se eleger. A gente não tem dinheiro. Eleição burguesa é dinheiro. É dinheiro. Porque senão eles nos abafam. Na eleição passada, na véspera da eleição, eu ainda estava cruzando muita gente que assiste o canal e que não sabia que eu era candidato, ou que não sabia que eu era do Rio Grande do Sul. Porque não vê. Não vê nada de material nosso na rua. Não vê a gente no rádio, na TV, nas praças. Não vê. A gente é abafado pelo dinheiro das campanhas milionárias. As pessoas sequer fiquem sabendo. Mas nós temos que mudar isso. Não que a gente vá fazer a revolução a partir das eleições, não é isso. Mas se a gente conseguir colocar 2 ou 3 lá na próxima eleição, a gente vai conseguir várias vitórias. Primeiro, nós vamos mandar um recado para quem está nos assistindo. Sim, nós estamos crescendo, sim, está adiantando, sim, avançamos. Segundo, nós vamos ter alguma estrutura de militantes pagos nos gabinetes. Terceiro, nós vamos nos blindar contra o assédio jurídico da direita e da extrema-direita que tenta nos calar. Porque quem tem mandato tem imunidade parlamentar, tem grupo de advogados, tem prerrogativa de foro. Então, esse monte de processo que eles colocam na gente para tentar nos calar também deixa de ser um problema. Então a gente foge dos processos, a gente passa a ter estrutura de gabinete militante pago, a gente dá um recado para militantes que a gente está ajudando a formar, que nós sim estamos avançando e que isso aqui não é só um entretenimento. A gente passa a participar do grande debate público da política nacional, dando entrevista para redes de TV, rádio. Ou seja, a gente ganha um grande holofote para nossa causa. Nesse sentido, é absolutamente fundamental que a gente consiga vitória eleitoral. Fundamental. Se não para fazer a revolução, mas para transformar o comunismo num movimento de massas. E o que eu tentei explicar nesse vídeo foi, não vai acontecer se você que está aqui assistindo não trabalhar duro para que aconteça. Cada um dos gaúchos e gaúchas que me assiste aqui no canal, que quer me ver eleito deputado no ano que vem, vai ter que trabalhar tanto quanto eu na eleição. Tanto quanto eu, vai ter que bater perna que nem eu, vai ter que entregar panfleto que nem eu, porque dinheiro não vamos ter, não vamos ter. Eu acredito que o meu partido, que está me apoiando, tá, vai me ajudar financeiramente, mas o partido tem pouco dinheiro. Tem outros candidatos. Eu não vou ter 1 milhão para a campanha. Ou seja, por mais que o partido me apoie, e eu acredito que vai me apoiar, ainda assim vai ser pouco. Ainda assim vai ser pouco. O que vai garantir a minha eleição, ou a de Jones, ou de qualquer outro que tente, e eu torço para que muitos tentem de nós, vai precisar desse apoio de você. Muito apoio. Muito esforço. Quem puder doar dinheiro, que doe dinheiro, mas quem não puder, doe seu tempo. Doe seu tempo, seu empenho. De outra maneira vai ser impossível. E sem este avanço, nós não vamos passar da fase do entretenimento. Porque hoje o que os comunistas fazem na internet é entretenimento. Engula essa verdade difícil. É entretenimento. Hoje, as organizações políticas que estão organizando trabalhadores do campo e da cidade, por exemplo, fazem mais do que nós, têm mais presença do que nós. Nós ainda estamos no campo do entretenimento.
A gente precisa passar dessa fase. A gente precisa transformar isso aqui em algo que consiga nos colocar no grande debate público. Eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua? Esse vídeo é um chamado. É um esclarecimento para vocês entenderem o que é consciente eleitoral, como que a direita se elege, por que precisa de tanto dinheiro, onde que se gasta tanto dinheiro e por que é tão difícil a esquerda radical conseguir se eleger. Esse era o objetivo desse vídeo. Para dar uma cutucada em você aí. O que você está fazendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. E você? O que você está fazendo para mudar o mundo que está na tua volta? Seja a mudança que você quer. Não adianta só querer a mudança sem fazer nada para mudar. Não adianta querer a mudança fazendo sempre a mesma coisa. Então seja a mudança que você quer. É o que eu estou tentando. Só que essa mudança, ela necessariamente passa por um esforço coletivo. Então, é essa cutucada que eu queria dar. Sabe por que precisa de tanto dinheiro? Por causa disso. Sabe por que é tão difícil? Por causa disso. Tá bom, e você aí? O que você tá fazendo para mudar essa realidade?